Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos a nossa correção do PET final avaliativo do terceiro ano do ensino médio. A nossa primeira pergunta é com relação a uma manifestação artística muito importante e que tem sido amplamente utilizada na nossa atualidade, que é o audiovisual. Então, a produção audiovisual é um segmento que envolve a área artística, cultural e multimídia para circulação aí em diversos tipos de meios de comunicação. Então, o profissional formado em produção audiovisual trabalha na elaboração e produção de conteúdos publicitários, documentais, jornalísticos e artísticos, o que inclui roteiro, fotografia, iluminação, sonorização e finalização. Então, com relação ao roteiro, é possível afirmar. Então, vocês iriam assinalar a alternativa que vai conter aí informações corretas a respeito de um roteiro. E nós vamos ter a alternativa C como sendo a alternativa correta, pois mostra que o roteiro é um documento narrativo e descritivo utilizado como diretriz, como esse guia aí e planejamento de uma produção audiovisual, como filmes, propagandas televisivos e programas, e propagandas, ok? Bom, pessoal, já na questão de número 2, nós temos o seguinte: a partir do século XX, observa-se uma diversificação de atividades teatrais no Brasil, com a manifestação de várias estéticas e em diferentes cantos do país. Bom, quando a gente fala do teatro, nós estamos falando a respeito de um eixo da arte que é extremamente importante e que tem sido utilizado como uma ferramenta não só de diversão, como também para se transmitir informações, críticas sociais, reflexão ao público. E nós temos vários artistas, várias pessoas que têm contribuído e que já contribuíram e muito para a história do teatro brasileiro. E nessa questão, são considerados importantes para a história do teatro brasileiro no século XX, exceto. Então, a alternativa que vai conter aí, que vai ser a alternativa correta, vai ser justamente a alternativa B, pois nas outras alternativas nós vamos ter pessoas que são extremamente importantes, foram extremamente importantes para a história do teatro brasileiro aí do século XX, ok? Bom, pessoal, já na questão de número 3, nós vamos ter aí, segundo a legislação brasileira, o patrimônio cultural brasileiro pode ser definido como o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico e etnográfico, bibliográfico ou artístico. Quando a gente fala aí, do patrimônio cultural, nós estamos falando de algo que é extremamente importante. A sua preservação é de inteira importância para que se possa preservar a história de um determinado povo. E com relação a isso, nós vamos ter aí algumas afirmações pela qual vocês irão definir como sendo verdadeiras ou falsas. Então, na primeira afirmação, nós temos o seguinte: a palavra patrimônio tem origem do latim e o significado estava ligado à ideia de herança, ou seja, patrimônio se relacionava como tudo aquilo que era deixado pela figura do pai e transmitido para seus filhos. Essa é uma afirmação verdadeira. A seguir, patrimônio se refere a um conjunto de bens materiais ou imateriais que estão intimamente relacionados com a identidade, a cultura ou o passado de uma determinada coletividade. Ok? Certinho essa afirmação também. São tipos de patrimônios imateriais: coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, ideográficos, fotográficos, cinematográficos, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Bom, gente, essa é uma afirmação incorreta, é falsa. Quando a gente fala a respeito de patrimônio imaterial, nós não estamos falando de nada envolvendo questões
palpáveis, no caso aí, por exemplo, sítios arqueológicos, não é um patrimônio imaterial, é um patrimônio material, ok? Então essa afirmação está incorreta. Por fim, na próxima afirmação nós temos: o patrimônio imaterial é transmitido por gerações, sendo constantemente recriado por comunidades e grupos em função do seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, de forma a gerar um sentimento de identidade, continuidade e diversidade cultural. Inclui-se no conceito de patrimônio imaterial as expressões culturais e as tradições preservadas por um grupo de indivíduos a respeito de sua ancestralidade para gerações futuras. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Então, quando a gente fala de patrimônio imaterial, é tudo aquilo que vai envolver os saberes, as tradições, que vai envolver toda essa questão não palpável, ok? E, por fim, o tombamento e a chancela não são formas de preservação de patrimônio material. Então, essa também é uma afirmação falsa, pois o tombamento e a chancela são extremamente importantes para que haja a preservação de um determinado patrimônio, para que este patrimônio ele possa, continuar ali preservado, carregando ali o seu fundo histórico, artístico e cultural. Então, a sequência correta vai ser a sequência da alternativa A, ok? Já na questão de número 4, nós vamos ter algumas definições de danças. Então, a riqueza musical brasileira está estruturada por bases poéticas e estéticas das matrizes africanas Banto e Yorubá. Okay? Então, nós vamos ter uma lista com várias descrições e em seguida vocês iriam assinar a alternativa que contém a correta associação entre os enunciados e o gênero musical brasileiro. Eu não vou fazer a leitura de todas essas definições para não estender muita correção, mas a alternativa que vai conter aí todas essa associação correta vai ser justamente a alternativa D, onde nós vamos ter o frevo, lundu, samba, maracatu e congado, ok? Por fim, já na questão de número 5, vocês irão associar as colunas. Então, nós vamos ter aí a arte como imitação. Então, quando a gente fala de arte como imitação, nós estamos falando de uma concepção onde nós encontramos a inspiração do artista altamente atrelada à cópia de algum elemento pertencente à própria natureza, que é representado em uma pintura ou escultura. Então, o artista ele vai observar uma determinada imagem, um determinado objeto e vai tentar reproduzir. Também é conhecido como arte morta. Arte como criação. Quando a gente fala de arte como criação, nós estamos falando a respeito da originalidade de uma obra que se expressa no próprio sentimento do artista, de modo que este é comparado a Deus como criador de sua obra. Então, é a questão quando a gente fala de arte como criação. E a arte como construção, nessa perspectiva, há uma mistura conceitual entre homem e natureza. Então, o homem cria uma obra artística na qual ele conjuga os elementos da natureza e os sentimentos do próprio homem. Então, um exemplo desse tipo de arte é a arte abstrata, ok? Bom, pessoal, e vocês iriam marcar aí a sequência correta, que vai ser a letra D, onde nós vamos ter aí a arte como criação. Em seguida, nós vamos ter a arte como construção e a arte como imitação, ok? Por fim, para finalizarmos, nós vamos ter a questão de número 3, onde nós vamos ter uma descrição aí de uma manifestação artística cultural que vai se referir ao tambor de crioula. Ok? Bom, pessoal, todos esses assuntos que foram abordados aqui nessa correção, tem videoaula no canal que vai explicar com mais detalhes cada um deles. Então, se você não assistiu essas videoaulas passadas, eu recomendo vocês assistirem. Tem muita coisa bacana, muita informação boa para que vocês possam absorver, que com certeza vai ser de proveito para vocês no momento em que vocês forem realizar uma prova aí para vestibular, Enem, etc, ok? Pessoal,
Antes de mais nada, eu quero agradecer muito a atenção de vocês, a todos aqueles que têm acompanhado o canal desde o início. Eu espero que essas videoaulas tenham ajudado cada um de vocês. Caso vocês não sejam inscritos, se inscreva aqui no canal, pois eu vou continuar trazendo muita novidade bacana aqui para o canal, tudo envolvendo aí o mundo da arte, da história da arte. Então eu vou continuar trazendo aulas sobre o tema, aulas de artesanato, aulas de história da arte, enfim, todo esse universo artístico. Muito obrigada, muito sucesso para vocês e